Já pensou em ganhar até R$ 100 de bônus na tua primeira aposta? É isso que a KTO te oferece se você utilizar o nosso cupom FBOTECO. O link está aqui embaixo na descrição. Então, aproveitando esse gancho do Lula, eu vi uma entrevista sua recente que você fala muito de várias coisas que você não tem curtido do governo do Lula, inclusive o fato das mulheres que saíram do governo para a entrada de outros homens. Você usa até uma frase, se eu não me engano foi para o Kennedy Alencar, que você usa uma frase: o Lula tem cedido demais. Sim. O Lula tem cedido demais. Ana Moser, você citou como Ana exemplo. Moser. Sim. Qual é a avaliação que você faz do governo Lula neste momento? É um governo que pode se manter depois de 2026 ou o bolsonarismo ainda o ameaça? Como que você avalia? Olha, o governo Lula a gente não pode estabelecer comparação, porque a gente está vindo do fundo do poço. Né? Então, comparado com o governo Bolsonaro, o governo Lula é um paraíso. Isso mesmo. A capacidade A civilidade de Lula voltou, Lula é um estadista respeitado no mundo inteiro. Ele tem feito alianças internacionais importantes para proteger a nossa economia, para proteger nossa soberania. Lula está em consonância com uma nova ordem mundial que está nascendo, tem uma nova ordem mundial nascendo, que tem a ver com a decadência do Império Americano. Né? Os Estados Unidos, por a ironia dos destinos, não estão sendo destruídos por fora, por uma força inimiga de fora, mas por dentro, né? Quer dizer, na verdade, os inimigos dos Estados Unidos conseguiram dividir o país, e quem vai destruir o país é aquela polarização que eles estão vivendo. Aliás, eu acho que fruto também de um neoliberalismo também que está se provando cada dia mais decadente. Total. Fruto desse neoliberalismo que eles abraçaram como uma ideologia e como uma verdade que não cabia nenhuma outra. Isso gerou, claro, uma sociedade desigual, né? Muito desigual. Com uma pobreza muito grande, com uma elite predatória, financista, com uma burocracia também partidária que incomoda muito os pobres, ou seja, mas sobretudo gerou todas as feridas de um país feito também sob a escravidão, com um massacre dos povos indígenas, né? Um país puritano. Essas feridas elas foram reacendidas pela campanha de desinformação que aí envolve a Rússia mesmo, né? A Rússia tem um papel nessa campanha de desinformação que está polarizando os Estados Unidos, e os Estados Unidos, o império está chegando ao fim e vai chegar ao fim por dentro. Então uma nova ordem está nascendo, uma nova ordem que outros players internacionais estão emergindo com força, porque tem economias fortes, com todas as contradições. A Índia, por exemplo, com Narendra Modi, que é um tirano, fundamentalista religioso, com Putin, que é o modelo, para mim, dos autocratas no mundo, é Putin, ele é o grande modelo desse autocrata, desse tirano, com a China, com seu capitalismo de Estado e vigilância, gravíssimo, mas ao mesmo tempo com um imperialismo diferente do americano, porque a China, me parece, não tem um interesse em impor sua cultura de cima para baixo. A China compra a infraestrutura dos países, ela tem feito isso na África, na América Latina. Então, Lula está em sintonia com essa nova ordem e isso já faz tudo diferente. Total. Agora, Lula é um homem velho, envelheceu. Eu não estou aqui sendo etarista, não, mas ele foi ficando mais conservador, né? Ele foi ficando mais conservador, ele está querendo viver os últimos dias de vida dele bem, então ele não quer comprar briga, ele construiu uma frente ampla. E para manter a paz, a pax dos cemitérios, ele vai cedendo, e ele vai cedendo mesmo, ele não quer problemas. As pessoas que estão no governo e que representam, digamos assim, a agenda do século XXI são meramente emblemáticas, elas não participam da real política, elas não têm força dentro do governo, não têm orçamento. Aniele Franco, Sônia Guajajara, Silvio Almeida, que são pessoas incríveis que eu admiro e que representam coisas muito interessantes, estão lá como bandeiras, como símbolos, né? Mas, na verdade, elas não têm um papel na real política. Estão atuando. Não, atuam dentro desses limites que elas podem atuar, que é mais simbólico, discursivo mesmo. Sim. Que nos dá um ar de estamos de volta dentro da civilidade, mas que dá um ar de que o governo poderia estar no século XXI, mas não está. Exato. Né, na verdade, o governo não está no século XXI, então o governo é um governo de centro-direita, virou um governo de centro-direita, né? E o que é muito melhor do que um governo fascista, claro. Né? Melhor um governo de centro-direita. Eu acho que, né, enfim, eu não gostaria, mas quem sou eu? Mas eu acho que Lula não deveria se candidatar em 2026. Já deu. Mas ele foi... A gente não derrotou o bolsonarismo pela figura dele ser muito também forte? Também pela figura dele. E aí, sem ele em 2026? Também pela figura dele. Os caras estão aí,
Jean? Os caras estão aí, mas eu acho... Eu temo. Mas Eu temo também. mas eu acho que a figura dele já não tem mais a força para conter. É difícil dizer isso, até porque você é xingado. Nossa, eu tô até vendo aí o PT me atacando por dizer isso. Porque tem o lulismo, é uma coisa também muito doida, né? Tem o lulismo. Claro, tem. Com certeza. E o lulismo, às vezes, ele não é muito crítico. Eu acho que Lula pode ser cabo eleitoral. Ele já foi da Ele Dilma, foi né? do Haddad também, né? E aí não precisa ser o Haddad, porque também acho que o Haddad não tem essa popularidade. Que Mas possa... daí que tá. Quem tem? Olha, Essa é a grande Estamos questão. carentes, né? eu vou dar uma minha Por sugestão favor. aqui, vou apanhar horrores. Eu acho que era a hora do PT sair do protagonismo e vir para a retaguarda. Se tornar coadjuvante. Apostar no nome de Simone Tebet como candidata de cabeça de chapa. Nossa, que surpreendente. E velho. botar Silvio Almeida como vice. Isso faz com que o Simone Tebet tenha um diálogo com a centro-direita, com as classes dominantes. Ela é ruralista, mas ela é mulher. A gente precisa, no século XXI, Mas que as continuaria mulheres... sendo um governo de centro-direita. Vai continuar, mas com o PT participando dele. Uhum. O PT vai estar com ela. E tem Silvio, que representa uma coisa importantíssima, a luta antirracista, porque o século XXI também precisa. Então, eu acho que a Simone, muito mais que a Marina, ela dialoga muito mais com mais setores. E a Simone integra o atual governo. Mas aí isso implicaria do PT largar o osso. Mas o PT não é um partido que larga o osso, Não lamentavelmente. Sabe? E Lula tem sua vaidade. Né? Porque Lula é maravilhoso, eu amo Lula. Amo. Mas Lula é vaidoso. Lula não gosta de outras lideranças perto dele. Entendeu? Ele tem a vaidade de ser o super leão, né? Que está aqui rugindo. Ele tem isso. Então, novas lideranças também não brotaram porque o PT fica no lulismo. E a gente precisa entender que Lula não é eterno. Talvez a gente precise, para enraizar mais essa política da frente ampla, de mais um mandato. É isso que quer dizer? A gente precisa... Não, de um mandato dele, não. A gente precisa de um mandato de alguém que é... Então, mas se fosse esse que você configurou, Simone Tebet e Silvio Almeida, seria uma manutenção, uma manutenção, mais ou menos desse. Para diminuir erradicar a polarização, para deixar o país mais coeso. E aí, talvez, quem sabe, depois a gente tenha um governo mais de esquerda ou a gente ceda para a direita, porque também, cara, a democracia é isso. Desde que seja uma direita civilizada, né? Civilizada. Entendeu? Por exemplo, se o idiota do Aécio Neves não tivesse feito o que ele fez em 2014, Uhum. né, porque ele abriu a caixa de Pandora. Foi ali que surgiu o bolsonarismo, né? Ele abriu a caixa de Pandora quando ele questionou as eleições. Se ele tivesse ficado na dele, ele seria o presidente seguinte. Tenho a menor dúvida disso. Mas a vaidade daquele homem é tão grande, né? Os homens desculpe, meninos, assim, eu não quero Não, ofender não, vocês, fique à não. vontade, Mas cara. a autoestima de homem hétero, branco, Dizem é um isso negócio impressionante. Eu fico impressionado, porque nós, gays, pretos, miscigenados, a gente questiona nosso lugar, a gente tem síndrome de impostor, mas os homens héteros não têm, uma coisa impressionante, homem hétero branco. Tá certo, velho. E a Aécio, ele assim... Aquela foto dele com o Hulk, assim, não olhando é demais pro telão. daquilo. Aquilo ali é o marco do Eu Brasil, amo que velho. virou um meme. Virou. Botaram ele como Miss Colômbia, assim. Lembra quando a Miss Colômbia ganhou o título e perdeu? Nossa, pode crer, no finalzinho ali, nossa, velho. Ai, gente, eu vou dizer, a Aécio é um equívoco, por favor. Aliás, os heróis da direita Mas e do outro lado, você acha que tem surgido algum nome que é uma grande ameaça? O que o bolsonarismo, ele continua aí. Olha, mas... não, tem assim fantoches que a imprensa está investindo, como o Tarcísio, por exemplo, tentando tornar Tarcísio palatável. Tarcísio, nossa, eu nunca vi E Michele? Michele é uma aposta, mas eu não sei se Valdemar da Costa Neto vai apostar em Michele, nem os filhos de Bolsonaro deixarão que Michele... Carlos e Michele, a gente sabe. E até pela ameaça de Michele, essa minha proposta segue válida. Sim. Até por essa, entendeu? Não pode ser a Janja, de jeito nenhum. Até porque ela não tem experiência para isso, então. mas não pode ser ela. Então eu acho que a proposta seria essa, mas aí eu sou filiado ao PT, me filiei, né, como eu disse, para fortalecer o Lula. Mas eu sou muito, muito crítico do partido, assim, né? Mas também odeio o antipetismo e vou enfrentar sempre o antipetismo. Minhas críticas são sempre críticas muito respeitosas, então eu acho que era a hora do partido sair um pouco, ficar na retaguarda, largar o osso um pouco, para que a gente... E é normal, gente, eu não vejo problema, a democracia é isso, a alternância de poder.
A direita sempre faz o governo dela, fica claro que a direita governa para rico, aí os pobres entendem, aí na sequência vão votar em pessoas mais comprometidas com eles. E também porque a gente tem uma mudança aí, uma mudança de paradigma, a gente está vivendo uma mudança, a gente está num limiar, a gente não sabe como é o novo mundo, a gente está vendo o mundo acabar. Eu estou vendo o mundo como eu conhecia acabar. Aliás, estou adiando ser testemunha do fim do mundo, porque eu achava que seria um evento, viria um meteoro, destruiria a gente. Também, mas a natureza está se revoltando aí. Então, pode ser que seja esse o fim do mundo. Por isso, não. É isso que eu estou dizendo. O mundo, como a gente conhece, está se acabando. O ser humano não vai desaparecer, mas o mundo, como a gente conhece, está acabando. E eu estou adiando ser testemunha porque eu achava que viria o meteoro e estava tudo certo. Não, vai ser a conta-gotas, vai ser... Com eventos como aqui, o do Rio Grande do Sul, ali, um tsunami, as cidades litorâneas serão engolidas, aí a gente vai ver cidades inteiras cobertas pelo mar e as pessoas tendo que se afastar para longe, vai ser uma desgraça. Então, tem essa mudança aí acontecendo e a gente precisa, então, enfrentar isso. E para isso a gente vai ter que também mudar alguns paradigmas. Os partidos estão em crise, os partidos já não representam as pessoas, né? Ou representam mais ou menos. A gente precisa de causas, né? Agora, mais pessoas que representem causas, sobretudo essas causas interseccionais, a luta contra as mudanças climáticas, o combate ao racismo e à xenofobia, contra esse ressurgimento dos nacionalismos, a equidade de gênero, ou seja, quem vai salvar o mundo são as mulheres podem deter o apocalipse, são elas, não tem, são as mulheres trans, mulheres cis, são as mulheres, e nós as bichas, que somos os desertores do patriarcado. Algumas, porque Eduardo Leite não tá. Eduardo Leite não desertou do patriarcado. Não. Ele só desertou do patriarcado para ter a vida sexual dele, mas de resto ele não é nada desertou. Somos nós que vamos salvar o mundo, ou seja, apesar de tanta dor que nos invade, como diz a letra lá do Lázaro, somos nós, a alegria da cidade, somos nós que vamos salvar o mundo e a gente tem que fazer essa batalha. Então, como eu disse para vocês, eu estou fazendo essa batalha agora voltando para a base.